Estamos aqui com Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes, e ele vai falar para a gente um pouco do desenvolvimento do setor, né, do transportes no Brasil. Ele que estuda há tanto tempo e lidera diversas pesquisas. Boa tarde, professor. Me chamou muita atenção numa fala, eu vou começar pelo final da sua palestra, que me chamou muita atenção, né? A questão da gente falando do 5G, de estar modernizando as estradas, e falta o básico ainda, né? Conta para a gente, assim, o estado da arte que o senhor conhece bem da estrada no Brasil. O que eu falo é basicamente o que todo mundo que está envolvido nessa área conhece, né? Ou seja, exatamente o estado da arte. Porque o estado da arte no Brasil é muito ruim em termos de infraestrutura de transporte, né? Que influencia toda a logística, influencia a competitividade dos nossos produtos interna e externamente, o custo Brasil, né? O custo social, o custo ambiental, né? Então, você tem alguns números muito interessantes, que é o seguinte: nós temos uma malha rodoviária de 1.700.000 e poucos mil quilômetros de rodovias, sendo que somente 212 mil quilômetros são pavimentados. Isso dá mais ou menos 12 ou 13% da malha. E desses 12 ou 13% da malha, quase 60% está em estado ruim, péssimo ou regular. Então, aí você, exceto aquelas rodovias concedidas pela iniciativa privada, mas mesmo assim, algumas concedidas ainda estão em estado ruim. Então, você tem um panorama das rodovias muito ruim. Outro dado importante sobre as ferrovias. Você tem 30 mil quilômetros de ferrovias, sendo que provavelmente os levantamentos indicam que cerca de 10 mil apenas são ferrovias operacionais. 20 mil são subutilizadas ou abandonadas. Simplesmente isso. E nesses 10 mil, você praticamente só transporta minério. 70% do que é transportado em nossas ferrovias são minérios de carvão. Quer dizer, então você não transporta o que deveria se transportar em ferrovias, como o agronegócio, de uma forma intensiva. Somente a ferrovia transporta muito pouco o agronegócio, sabe? Se bem que vem crescendo, mas é pouco. Containers, carga geral, veículos, combustíveis, são muito pouco transportados em ferrovia. Então, quer dizer, é uma deficiência logística. Hidrovias. Se fala muito em hidrovia, nós temos um potencial hidroviário, fluvial, monstruoso no Brasil, Principalmente, né? no Arco Norte, principalmente, né? Então, só que nesse contexto de nós não temos, na acepção da palavra, a hidrovia. Nós temos rios navegáveis. Uma hidrovia precisa de investimentos, precisa de balizamento, sinalização, gerenciamento de tráfego, dragagem. Então, isso nós não temos, só temos algumas, que é a Tietê-Paraná, que é uma hidrovia com mais características de hidrovia. Então, isso tudo. Além desses três, vamos falar só desses três, não existe a integração entre eles. Então, é aí que vem o grande problema. Por quê? Porque a rodovia hoje faz o papel da ferrovia, da hidrovia. Então, um caminhão ele percorre 3.000 quilômetros, que é indevidamente em rodovias ruins. Ou seja, isso desgasta o ser humano que está ali, causa acidente, depreciação dos veículos, o tempo da carga, que é precioso, é demorado demais. Então, a rodovia cumpre um papel indevido. E ela é importantíssima, porque é a rodovia que faz a capilaridade. A rodovia, ela é fundamental. Quando se critica o caminhoneiro é fundamental para qualquer país do mundo. Ele é que faz a capilaridade. Só que ele tem que fazer as distâncias que são compatíveis com a característica do modo. Ele não pode ficar percorrendo 3.000, 4.000 ou 2.000 quilômetros. Então, ele teria que fazer 500, 600 quilômetros, a leste mile, né, a última milha, fazer tudo ali dentro de uma alimentação da ferrovia, da hidrovia, as pontas, entrada nos portos, muitas vezes portos que não têm ferrovia praticamente no Brasil, né? Então você tem problema de acessos portuários. Quer dizer, a visão sistêmica do transporte não é vista no país. Então o país precisa de planejamento de transporte, que não seja político, não seja partidário, que tenha um plano de Estado que venha durar anos e anos. Você criar esse projeto nacional, que já nos últimos 30 anos, 40 anos, tivemos inúmeros planos. Só que esses planos não foram cumpridos, foram abandonados, foram requentados e nunca se concluiu nada. E nós estamos aí numa situação, olhando para frente, e nós precisaríamos investir cerca de 4% do PIB
ao ano durante 20 anos para tirar o atraso. Agora, esse levantamento, esse estudo, a gente já tem, né? A FGV, inclusive, já deve ter feito esse estudo do que precisa fazer nas ferrovias, nas rodovias. Muita gente tem, todos, várias universidades, especialistas, sabemos. Não temos os projetos necessariamente, mas que falta investimento também em projetos. O saber o que fazer, se você reunir as cabeças pensantes no país, você vai criar um plano bem adequado, só que o problema do plano não é só a qualidade, até os planos que são feitos muitas vezes têm qualidade em alguma coisa, não em tudo, mas tem. Só que ele não é cumprido, ele não é levado adiante, porque um plano, para ser cumprido, ele tem que ser acompanhado, ele pode ser modificado, lógico, ele pode ser modernizado, pode ser arrumar o rumo do plano, mas ele não pode ser destruído a bel prazer de um governante, mudar radicalmente ou axologia. Ele tem que fazer dentro de preceitos técnicos. Né? Então, isso não acontece no Brasil. Nós temos falta de capacidade de investimento? Sim. Então, nós temos que trabalhar no que nós podemos fazer. Né? Por exemplo, tentar recuperar as rodovias. Eu não tenho recursos para investir em grandes rodovias, eu vou tentar recuperar as rodovias existentes. Aquilo que eu tenho ainda é muito pouco, sim, mas eu tenho que ter de qualidade. Então, quer dizer, as coisas precisam ter uma coerência, precisam ter uma lógica. É difícil, nós ainda estamos muito atrasados. E isso vai demorar muitos e muitos anos. Talvez, se eu te der uma entrevista daqui a 5 anos, eu venha falar a mesma coisa. Infelizmente, lamentavelmente. Qual que seria, eu acho que o mais rápido, assim, na opinião do senhor, que tem tanta experiência nessa área, assim, seria arrumar casa, assim, se fosse arrumar casa, por onde começar? Arrumar casa é conseguir capacidade de investimento, que eu acho que o país precisa se criar toda uma política fiscal nova. Aí entra na área econômica, eu não vou entrar. Ou seja, você ter capacidade de investimento. O país precisa investir em desenvolvimento econômico, geração de empregos, criar demandas. A partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a ter uma situação compatível com investimentos da iniciativa privada. A iniciativa privada, ela não tem que fazer o papel do governo. Então, ela quer lucro, ela quer bons projetos. Mas o governo não tem capacidade de investir, porque se ele investir, ele vai investir em rodovias, ferrovias, hidrovias estruturadoras? Sim, isso é fundamental, porque eu crio desenvolvimento também. Só que nós temos que o país possa desenvolver. Agora, para isso eu preciso de uma infraestrutura de transporte, energia, saneamento, telecomunicações. Então é muito difícil, é aquela história, é o cachorro comendo o rabo. Né? Por onde começa? É muito difícil. Né?